Bom dia! Dando continuidade às nossas videoaulas, nós vamos hoje, no dia 14 de abril, adentrar mais um capítulo das nossas aulas de arte. Então sejam bem-vindos, meu aluno, minha aluna do 9º ano do Colégio Losango. A nossa aula de hoje, ela está inserida nas páginas 10 e 11 da sua apostila. Então, abre a sua página 10 e a sua página 11 da sua apostila. O capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 6 da conhecida e chamada arte paleocristã. Então, o que significa paleocristã? Você lembra que no primeiro tipo de arte nós estudamos a arte do paleolítico? Significa a arte dos primeiros homens, né? Os homens da era primitiva, na qual eles produziam nas paredes das cavernas. Essa arte paleolítica, ela está relacionada também, ou melhor, essa arte do paleocristão, ela está relacionada com a paleolítica. Por quê? Porque o paleo significa primitivo e o cristã significa a pessoa que vem de Cristo, ou relacionada à vida do Cristo. O que significa Cristo? O significado da palavra Cristo significa o enviado, o escolhido, tá? E aí você tem que saber todo aquele contexto, né, da igreja cristã primitiva, né? Então, quando surgem os primeiros cristãos? Quem é o Cristo? Cristo é Jesus, né? O Cristo é Jesus, mas quem é Jesus? No contexto, né, um homem, né, que veio para salvar a humanidade dos seus pecados, que se intitulou Filho de Deus, passou, né, na sua era, no seu contexto histórico, foi morto e atribui-se a Jesus a ressurreição, quer dizer, quando ele ressuscita, né, de corpo e de alma. Então, quem é o Cristo? O enviado. O enviado por quem? Por um Deus, ou pelo Deus único, né? Nós aqui estamos passando desse contexto das religiões pagãs que nós já estudamos lá, as religiões de muitos deuses, né? Que foi e também conhecido como as religiões politeístas, né? Que foi a arte egípcia, foi a arte grega, foi a arte romana. Agora nós estamos falando de um contexto de um único Deus só, tá certo? Então a arte cristã é dividida como a arte da catacumbaria, é ali que está o contexto da arte paleocristã, dos primeiros cristãos, e a arte basilical, que o nosso vídeo que eu vou passar no finalzinho chama-se de arte triunfal, tá? Então, o que significa essa arte paleocristã? Então, a arte paleocristã, como expressão simbólica e simples, originou-se dos primeiros cristãos. O que são os cristãos? Os seguidores do ensinamento de Jesus, o Jesus de Nazaré, o Cristo, o enviado, o prometido por Deus, lá desde a história da salvação, com Abraão, Moisés, para salvar o povo do pecado, libertar o povo. Então, o que significa essa arte paleocristã? Surgiu, então, a arte paleocristã, ou a arte cristã primitiva, depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, né, que o próprio Cristo foi perseguido pelos judeus, né, e os sumos sacerdotes e os políticos da época, né, uma nova era ameaçou os romanos, quer dizer, o Império Romano da época que dominava, né? Essa fase de perseguição ficou registrada nas catacumbas que se localizavam em Roma, onde os primeiros cristãos celebravam seus cultos. Tá vendo por que significa arte da catacumba? Por quê? Porque essa arte veio das catacumbas.
E o que significa essas catacumbas, né? Em Roma, e depois você vai ver no vídeo que elas são espalhadas. Era o lugar onde eles enterravam os cristãos. E ali também era o lugar de reunião, de culto, tá? Então, deixa eu explicar mais ou menos essa primeira parte dessa arte. A primeira parte dessa arte é os cristãos, tá? Que não aceitavam mais essa condição pagã, a crença de vários deuses, né? Eles não aceitavam mais praticar esses rituais pagãos, como adorar os deuses, como queimar incenso frente aos bustos dos imperadores, né? E aí, eles não aceitavam isso mais, porque eles acreditavam num Deus único, né? Principalmente esse Deus pregado, né? Anunciado por Jesus Cristo. E aí, eles começaram, então, a ser perseguidos. Por exemplo, o próprio Cristo já foi perseguido. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, o cristianismo se espalhou pelo mundo. E aí, você vai perceber também no vídeo que uma explicação no contexto histórico que todos os cristãos eram perseguidos, todos os cristãos eram mortos. Se se declarasse cristão, você era morto. Primeiro você era perseguido e depois morto, né? Nós temos um exemplo de um grande nome da igreja, né, primitiva, que é São Paulo. E São Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos da época. Vocês lembram disso? Então, e aí, esse povo que negava, né, praticar o credo pagão, né, o credo politeísta, adorar os deuses, queimar o incenso, eles começaram então a se reunir nas catacumbas, né? Então, nessa primeira fase, é a fase da catacumbaria, né, da arte das catacumbas. Os cristãos estavam sendo perseguidos, né? Então, para que serve a catacumba? A catacumba era o lugar onde eles enterravam os mortos. Por que enterravam ali os mortos, né? Os cristãos. E por que ali eles se reuniam? Porque se tornou um lugar mais seguro, por medo dos judeus, por medo dos romanos, tá? E aí, os cristãos se reuniam ali embaixo para adorar para adorar o Deus, um Deus único, né, para adorar o Cristo, tá certo? Então eles reuniam nessas catacumbas, né, para celebrar a palavra, celebrar a partilha do pão, que nós chamamos de Eucaristia, para fazer oração, cantos, né, preces a esse Deus cristão, né? E aí, você pode perceber que nessas catacumbas eram feitas o quê? Eram feitas pinturas nas paredes das catacumbas. Então, por isso que remete à primeira arte, a arte do Paleolítico, a arte feita dos rochedos, né, das paredes, né? Por isso é chamado, então, de arte paleocristã ou arte rupestre, tá? É uma arte rupestre, só que no contexto paleocristão, dos primeiros cristãos, tá certo? E aí, eles enterravam seus defuntos ali, eles enterravam os primeiros cristãos, né? E aí você vai perceber que o que eles pintavam? Eles pintavam várias simbologias, né? O que produziam, né? Era uma arte do povo, era uma arte de pessoas simples, não eram de grandes escultores, pintores, não, eram pessoas simples. Por que simples? Porque eram pessoas que estavam sendo perseguidas, né? E eles não podiam manifestar, né? Ter tanto apreço, né? Dar tanto valor à sua arte assim. Quer dizer, eles não tinham como aperfeiçoar a sua arte, né? O que eles produziam, né? Produziam lá esculturas, pinturas nas paredes dos túmulos, poesias, músicas, tudo focado na crença cristã. Mas qual era a simbologia usada? Olha que interessante. A simbologia das pinturas exibe peixes, ovelhas, cordeiros, que traduzem algumas passagens bíblicas, né? Nós temos essa imagem que tá sendo demonstrada, que é essa imagem do peixe, né? Os símbolos cristãos, olha lá, a cruz, que significa o símbolo do sacrifício de Cristo, a palma,
que significa o martírio das pessoas, né, e do próprio Cristo, a âncora, que significa salvação, o peixe, né, que era o símbolo preferido dos artistas, mas não é porque é preferido, tem um contexto, tá certo? Então, quando os cristãos queriam se reunir, né, eles não iam falar assim, ou você é cristão, ou você é cristão, não. Eles produziam o símbolo do peixe, tá vendo o símbolo do peixezinho aí? Tá? É a primeira marca cristã, pois era uma forma de convocar as reuniões, ou melhor, era uma forma de convocar para as reuniões esses cristãos. Então, né, eles faziam um símbolo no chão, né? Eles faziam um símbolo no chão, na areia, tá? E caso tivesse algum cristão ali por perto, né, eles iriam se manifestar. Então, eu sou cristão, né? Ali tem um monte de judeus, tem um monte de pagãos. Então, eu queria manifestar, né, que nós íamos nos encontrar para fazer um momento de oração, né, nas catacumbas. E como não tinha como eu professar publicamente, gente, hoje tem culto, gente, hoje tem missa. Não, eles só produziam nas areias, né, fazia o símbolo do peixe. E aí quem era cristão entendia aquele comunicado e depois ia conversar com as pessoas. E depois ali eles se reuniam então para adorar o Deus único, o Deus de Jesus Cristo. Mas também tem um simbolismo do desenho do peixe, né? Olha lá para você ver, ó. A palavra, as letras da palavra peixe em grego e ectos coincidem com a letra inicial de cada uma das palavras da expressão Ió Jesus Christos Theo Iós Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Olha aqui do lado aqui, tem toda essa explicação aqui, ó. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Interessante. Então, isso aqui seria as catacumbas, tá? Lugar onde eles enterravam os mortos. Olha para você ver, eu acho, se eu não me engano, essa é uma das catacumbas mais famosas. Pintava o rosto de Cristo, né? Alguns simbolismos aqui, o rosto de Cristo aqui, ó. Alfa, quer dizer, e o ômega, Jesus é o início, é o fim, tá? Então, demonstrava-se então os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos. Aqui nós temos o Cristo aqui no meio e a representação aqui das ovelhas, tá? O Cristo como bom pastor, né? Nós somos as ovelhas, né? Aqui as ovelhas, e o Cristo é o pastor que nos conduz para a salvação. Então tem toda essa explicação, tá? E aí a arte depois do paleocristã, ela acaba quando? Quando em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino então permitiu com que os cristãos publicamente manifestassem sua fé, chegassem e falassem: olha, eu sou cristão, eu aceito a Cristo, tá? Então a arte cristã, ela saiu das catacumbas e foi então para fora. E aí, quando vai para fora, né, eu não preciso ficar lá nas catacumbas, embaixo, né, nas cavernas. E aí você pode entender que todas as igrejas de Roma, elas são fundadas embaixo das catacumbas. Por exemplo, a Basílica de São Pedro, que está em Roma, né, embaixo do altar de São Pedro, né, embaixo aonde o Papa ali celebra sua missa, ali embaixo está o túmulo de São Pedro. Tá certo? Então, já como não tinha como manifestar mais a fé dentro dessas catacumbas, porque era um lugar muito pequeno e já havia um crescimento de cristãos, então há necessidade de começar então a construção das igrejas, né? E aí por isso que nós vamos depois estudar no capítulo 7, 8, as artes, né? Que nós vamos chamar as artes basilicais ou as artes triunfais, tá certo?
arte cristã primitiva. Nos primórdios da era cristã, a arte toma características totalmente diversas da encontrada até o Império Romano. Inicialmente, os cristãos eram proibidos de praticar seus cultos, mas após o século IV, essas perseguições aos poucos foram diminuindo até que em 330 o imperador Constantino libera e oficializa a religião cristã. Isto ocasionou duas grandes divisões na arte cristã primitiva, que são a arte paleocristã, ou das catacumbas, e a arte triunfal. A arte triunfal, por sua vez, divide-se em arte bizantina, no Oriente, e arte românica, no Ocidente. A arte paleocristã. A arte paleocristã, também chamada de arte das catacumbas, desenvolveu-se dentro do Império Romano em 313, quando surgiram os primeiros núcleos cristãos. Os imperadores romanos, temendo o novo rei anunciado pelos cristãos, desencadearam uma grande perseguição a esta religião, que culminou com as loucuras do imperador Nero. Em função dessas perseguições de que eram alvo, os cristãos refugiaram-se nas catacumbas. As catacumbas eram túneis subterrâneos escavados a partir de túmulos. Eram verdadeiros labirintos, com algumas aberturas maiores funcionando como ventilação. Era nas catacumbas que se realizavam os cultos cristãos. Essas catacumbas são encontradas em Roma, o cemitério maior de São Calixto, São Sebastião, Santa Inês, Domitila, Priscila e também em Nápoles e Alexandria. As catacumbas mais famosas são as de Domitila, Priscila e Calixto. A arte paleocristã é encontrada na pintura, escultura, poesia e na música. É uma arte pobre, pois era executada por homens do povo convertidos à nova religião. Suas pinturas eram feitas nas catacumbas e túmulos. É uma pintura ornamental e figurativa, em afrescos. O termo afresco hoje é sinônimo de pintura mural. Originariamente, porém, era uma técnica de pintar sobre a parede úmida. Vem daí o seu nome. Nesse tipo de pintura, a preparação da parede é muito importante. Sobre a superfície da parede é aplicada uma camada de reboco à base de cal, que por sua vez é coberta com uma camada de gesso fino e bem liso. É sobre essa última camada que o pintor executa sua obra. Os temas prediletos dos artistas cristãos eram a figura de Jesus Cristo, representado como o bom pastor, e também temas com interpretação cristã, como episódios bíblicos, figuras isoladas e motivos alegóricos, os símbolos. Alguns desses símbolos, elas só aparecem em túmulos e sarcófagos, quase sempre em baixo relevo. Também contém motivos bíblicos e relatos da vida do morto. A poesia aparece em alguns túmulos cantando a saudade do falecido. A música não utilizava nesse período nenhum instrumento musical, porque para os cristãos os instrumentos musicais estavam ligados às orgias romanas. Os cantos realizados nos cultos eram derivados dos primeiros cantos gregos, romanos e hebraicos. Você assistiu essa videoaula, né? Essa pequena videoaula, esse pequeno vídeo. E esse vídeo, ele meio que resumiu tudo o que eu falei, novamente, né? Só que ele explicou de uma maneira mais concisa, né? Aonde se encontrava as catacumbas, né? Dos primeiros cristãos. Agora você vai fazer a sua tarefa, folha separada com nome, copiar perguntas e responder, entregar para o professor quando a gente voltar, né? E aí, a partir desse contexto, né, tudo aquilo que eu expliquei, desse vídeo, você então vai fazer
a tarefa, tá? São 5 questões. Qualquer dúvida é só me chamar aqui, né? Desejo a todos um bom dia, fiquem com Deus. Podem me chamar aqui no privado se precisarem, certo? Um grande abraço.